Pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre direitos e garantias fundamentais, ali na parte de cláusulas pétreas. Porque a gente, quando está começando ali o estudo da teoria geral do direito constitucional, que a gente entra em direitos fundamentais, a gente vê que direitos fundamentais são cláusulas pétreas. E não sou eu que falo, é a Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. E sobre isso a gente tem que saber o conceito de cláusulas pétreas, a interpretação extensiva que o STF dá para os direitos fundamentais como cláusulas pétreas, para a relação da cláusula pétreas com os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito das emendas e com o poder constituinte derivado reformador. Então vamos lá. Sobre o conceito de cláusulas pétreas, primeiramente, o que a gente tem que saber? Uma cláusula pétrea, ela nada mais é do que uma decisão política do poder constituinte originário em criar ali uma estrutura de normas super rígidas que o poder constituinte originário considera como os pilares do Estado Democrático de Direito. E no que isso influencia, né? No que esse conceito aí, resumidinho, influencia? Para saber as consequências do estabelecimento de certas normas como cláusula pétrea, a gente tem que olhar para a sua natureza jurídica. E a natureza jurídica de uma cláusula pétrea é de impor limites ao poder constituinte derivado, reformador. Então, aquele poder constituinte que cria emendas, né, faz emendas à Constituição Federal, ele vai estar limitado pelas cláusulas pétreas, onde ele não pode esvaziar o conteúdo da cláusula pétrea, o conteúdo principal da norma, e nem contrariar o conteúdo principal da norma. Quando a gente fala que não pode esvaziar, que não pode contrariar, isso não significa que ele não pode fazer algumas modificações, tá? Até aí entra a questão lá da conformação. O STF admite a conformação, que é a possibilidade de mudar a forma de exercício do Estado, densificando ou regulamentando o direito ou garantia individual, sem esvaziar ou suprimir seu nome. Então, digamos assim, no texto de uma cláusula pétrea, pode ser que haja alguma modificação aí pelo poder constituinte derivado do reformador, só que não contraria aquela cláusula pétrea e não vai de encontro a ela, não esvazia o conteúdo daquela norma, tá? É importante falar também que essa natureza jurídica da cláusula pétrea, ela garante uma rigidez qualificada para aquela norma. Quando a gente estuda classificações, você vê que a Constituição ela pode ser rígida, flexível, semi-rígida, né? E a gente vê que a nossa Constituição do Brasil é uma Constituição rígida, que ela admite mudanças, mas o procedimento de modificação é mais dificultoso, é um procedimento mais burocrático. Só que o estabelecimento de certas normas, como cláusula pétrea pelo poder constituinte originário, ela dá uma rigidez qualificada a essas normas, em que nem mesmo por um procedimento mais dificultoso, mais burocrático, mais rigoroso, essas normas podem ser modificadas, tá? Ter seu conteúdo ali esvaziado ou contrariado. Agora, falando especificamente ali sobre os direitos e garantias fundamentais, do inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60. O STF ele dá uma interpretação extensiva para essa matéria no que diz respeito à topologia. A gente sabe que os direitos e garantias fundamentais existem os catalogados e os não catalogados. Os catalogados estão lá no artigo 5º da Constituição Federal até o 19º. E os não catalogados estão implícitos, estão espalhados pelo texto constitucional, enfim. O STF entende que todos esses direitos, inclusive os não catalogados e os implícitos, quando se tratar de direitos e garantias fundamentais, eles serão, sim, terão um tratamento de cláusula pétrea. Não podem ser alterados, ter o seu conteúdo esvaziado ou ser contrariado, nem mesmo por uma emenda constitucional. E mesmo que tenha um direito ou garantia fundamental inserido por uma emenda à Constituição, ainda não vai receber o status de cláusula pétrea, tá? Porque indo lá naquela matéria de poder constituinte derivado do formator, quando você estuda essa matéria, você vê que o poder constituinte derivado do reformador não pode se limitar, não pode estabelecer normas que limitem a si próprio. Então, nem mesmo se esse poder constituinte derivado do reformador ele estabelecer ali novos direitos e garantias fundamentais, eles ainda não estarão ali sobre o tratamento, né, a natureza jurídica, não terão a natureza jurídica de cláusulas pétreas. Só que aí entra um ponto importante, né, porque quando a gente fala de tratados de direitos humanos, ali aprovados pelo rito das emendas constitucionais, quando a gente fala desses tratados, a gente percebe que eles não são emendas à Constituição, mas por esse procedimento mais dificultoso de aprovação, eles possuem o status de emenda, tanto formal quanto material. E a gente sabe agora que as emendas à Constituição, elas não possuem o tratamento de cláusula pétrea, nem mesmo se tratar de um direito fundamental ou garantia fundamental. Só que essa espécie de tratados, ele possui uma proteção reflexa. E o que isso significa? Bom, muitas das vezes, quando esses tratados eles são aprovados, o material dele, o conteúdo, é o tratamento de direitos e garantias fundamentais. Então, muitas das vezes, quando eles já são aprovados, a gente já tem aqui no nosso ordenamento jurídico esse direito ou garantia positivado na Constituição como cláusula pétrea, como direito e garantia fundamental. Então, se esse direito já é positivado na nossa Constituição, no ordenamento jurídico interno brasileiro, como direito ou garantia fundamental, logo, essa norma que vem por esse tratado também, que trata da mesma matéria, ele também vai ter uma proteção equivalente à cláusula pétrea.
porque essa proteção é reflexa. Se garante por essa norma constitucional, também vai ser garantido por essa norma de direitos humanos, aprovada em âmbito internacional. E, além disso, quando o Brasil ele assume o compromisso de assinar um tratado internacional, ele fica vinculado internacionalmente. Então, ele possui uma vinculação internacional. E quando isso acontece, eleva o custo jurídico que o Brasil teria se contrariasse aquela norma do tratado internacional, podendo até mesmo ser responsabilizado internacionalmente. Então, assim, gente, esse aqui foi um tratamento aqui no que diz respeito, né, aos direitos e garantias fundamentais e as cláusulas pétreas. Fiz aqui um misturado aqui dos dois. Com esse conteúdo aqui, você já consegue acertar o conteúdo de direitos fundamentais e cláusulas pétreas. Só que o conteúdo de cláusulas pétreas, ele vai além, tá? Tem muitos incisos, tem muitos outros parágrafos, a gente tem que estudar isso mais para frente. Futuramente, quando eu estiver fazendo um vídeo de outras matérias, eu vou trazer também para vocês. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o meu resumo do meu caderno, tá? Resuminho pessoal meu, que eu uso para fazer as revisões e estudar. E aí eu convido vocês a estar acompanhando aí os demais vídeos e vou trazer mais conteúdos interessantes daí. E é só aguardar e vamos estudar junto, galera.